Boa noite, professor Ara. Hoje nós vamos apresentar nosso trabalho para você sobre George Box, o acaso que revolucionou a estatística. George Box é um inglês da cidade de Gravesend, situada às margens do rio Tamisa, que hoje possui 74 mil habitantes. É uma cidade relativamente pequena para um estatístico tão importante como Box, que iniciou sua faculdade cursando Química, porém seu curso foi interrompido pela Segunda Guerra Mundial, a qual o inglês foi convocado para servir o seu país. Durante essa guerra, a Segunda Guerra Mundial, Box realizou experimentos utilizando os gases venenosos em pequenos animais. E para conseguir interpretar os resultados desses experimentos, Box ele teve de ler textos estatísticos, os que tinham disponíveis no momento, né, entre eles textos de Fisher, como Statistical Methods for Research Workers, para buscar entender quais eram o que significavam os resultados obtidos com os experimentos que ele realizou durante a guerra. Assim que houve o fim da guerra, o George Box, muito motivado pelos textos de Fisher que ele leu durante os experimentos que ele realizava na Segunda Guerra, ele se matriculou na University College London, onde ele teve o diploma dele de bacharel em matemática e estatística. E futuramente também, nesse ramo mais acadêmico dele, ele recebeu o PhD dele, né, na Universidade de Londres em genealogia matemática, sobre a supervisão de Egon Pearson, o filho do Carl Pearson, né, outro nome importantíssimo da estatística. Quanto aos seus trabalhos, George Box fez parte da Imperial Chemical Industries, um conglomerado de empresas britânicas que foi muito importante para o avanço da estatística, porque os estatísticos eram constantemente confrontados com problemas envolvendo análise de dados gerados dentro da própria empresa, mas também tinham espaço para refletir e propor soluções inovadoras. Após 7 anos na Imperial Chemical Industries, Box partiu para os Estados Unidos, onde ele liderou o grupo de pesquisa de técnicas estatísticas em Princeton, né? E após isso, né, 3 anos depois, ele foi para a Universidade de Wisconsin, onde ele fundou o Departamento de Estatística. Em 1978, George se tornou presidente da Associação Americana de Estatística e do Instituto de Estatística Matemática em mandatos consecutivos, se consolidando como um dos nomes mais importantes da estatística. No ano de 2018, quando o professor Ara, né, ele foi receber sua premiação do melhor artigo no terceiro seminário de estatística em R na cidade de Niterói, ele estava presente ali, né, a 20 quilômetros de onde George Box já esteve, porque o estatístico inglês já visitou o Brasil no ano de 1990, durante o Simpósio Nacional de Probabilidade Estatística realizado no INPA. Inclusive revelou a Tom Jobim que era fã de suas músicas quando encontrou o cantor em uma churrascaria no Leblon. George Box faleceu aos 92 anos em 2013, na cidade de Madison, em Wisconsin, nos Estados Unidos. Ele deixou a sua mulher Claire Louise Kist, né, uma das 3 esposas que teve. Uma delas foi a filha de Ronald Fisher, né, a Joan Fisher Box, a qual escreveu uma biografia do pai com auxílio do George Box. Boa noite. Então, George Box ele foi um dos mais influentes estatísticos do século XX e as contribuições revolucionaram a forma como a análise de dados é aplicada em diversas áreas. E 3 dos seus principais feitos incluem a metodologia de Box-Jenkins, o design de experimentos e suas inovações em processos industriais. Box-Jenkins leva esse nome pela colaboração com Gillian Jenkins e é uma abordagem para modelagem de séries temporais e se destaca por sua capacidade de ajustar os modelos autorregressivos integrados de médias móveis aos dados da série temporal, permitindo previsões mais precisas e eficazes. A metodologia envolve um processo interativo de identificação, estimativa e diagnóstico que garante que os modelos sejam adequadamente ajustados. Esse método está presente em diversas áreas como economia, engenharia e ciências sociais, tornando-se uma ferramenta essencial para analistas de dados. Depois, o design de experimentos, que foi outra contribuição significativa de George Box, uma área na qual ele introduziu métodos inovadores para planejar, executar e analisar experimentos de forma eficiente. Seus trabalhos forneceram uma base sólida para a experimentação científica, permitindo que os pesquisadores otimizem processos e identifiquem fatores que afetam os resultados de maneira sistemática, e são amplamente utilizados na indústria e na pesquisa acadêmica para melhorar a qualidade e eficiência de produtos e processos. E por último, a inovação de processos,
que Box fez inovações significativas em processos industriais, especialmente através do desenvolvimento e aplicação de técnicas estatísticas para o controle de qualidade e melhoria contínua. Sua abordagem pragmática e orientada para a solução de problemas ajudou a transformar a forma como as empresas monitoram e melhoram seus processos. As suas ideias foram fundamentais para o desenvolvimento do controle estatístico de processos, CEP, que é uma prática padrão em muitas indústrias hoje. Bem, agora discorrendo sobre a influência exercida por George Box nos mais diversos ramos da estatística e o legado duradouro que ele deixou para a estatística e a ciência de dados. Box, além de um brilhante acadêmico, evidentemente, ele foi também um mentor aplicado e inspirador. Diria, um educador muito diligente. Ao longo da sua carreira, ele orientou e formou muitas gerações de estatísticos. De forma geral, seus ensinamentos e orientações ajudaram a mudar o pensamento crítico e analítico de inúmeros profissionais, que, por sua vez, continuaram a expandir o limite da estatística e suas aplicações, além de promover uma abordagem mais acessível à estatística. Box sempre enfatizou a importância da utilidade prática dos modelos estatísticos, como evidenciado em sua célebre frase: em essência, todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. Ele reconhece que todos os modelos são, por definição, simplificações da realidade. Como simplificações, eles inevitavelmente deixam de capturar alguns aspectos da complexidade do mundo real. Apesar dessa limitação, alguns modelos ainda podem ser extremamente úteis. Eles podem fornecer insights valiosos, previsões precisas e uma base para a tomada de decisões eficaz, mesmo sem representar perfeitamente a verdade em sua totalidade. A afirmação de que todos os modelos, de certa forma, são errados é, portanto, uma tautologia, né? O ponto que Box procura de fato levantar com essa provocação, ou seja, a questão prática fundamental elencada por ele, é a de quão errado precisa estar o modelo para ele ser considerado prescindível, isto é, dispensável. Quão tolerável deve ser o erro para assumi-lo como um bom candidato para de fato representar ou retratar um determinado fenômeno da realidade. Enfim, considerando que sempre haverá uma certa incompatibilidade entre o modelo e a realidade, quanto de incompatibilidade é realmente aceitável, né? Relacionando com a segunda frase no slide, pode-se concluir que os modelos são ferramentas que ajudam a estruturar nosso pensamento sobre fenômenos complexos do mundo. A aceitação de que os modelos não são a verdade, afinal, encoraja a inovação e a revisão contínua de modelos conforme novos dados e informações surgem. A partir dessa concepção do fazer estatístico e do fazer científico, é que Box se aproxima da perspectiva bayesiana. A inferência bayesiana vai de encontro com a visão epistemológica de Lakatos e Thomas Kuhn, pela qual ela é filosoficamente fundamentada, diferentemente do paradigma frequentista popperiano. Lakatos aponta que muitas hipóteses têm sido consideradas e utilizadas, apesar de suas reconhecidas inconsistências, como boa parte da mecânica newtoniana, que já suplantada, modelos gerais de química orgânica, etc. Apesar disso, elas são utilizadas simplesmente por não haver um substituto melhor, ou pela comodidade, por ser conveniente, dependendo do contexto. Isso indica, como diria o físico Richard Feynman, que as declarações da ciência não são sobre o que é verdade e o que não é verdade, mas declarações do que é conhecido com diferentes graus de certeza, sempre atualizando o conhecimento à medida que novas evidências são incorporadas ao trio inicial, ou então, nesse caso, ajustando e refinando modelos com base em novos dados. A partir dessa afinidade de Box com o bayesianismo, ele desenvolveu um trabalho em modelos de espaço de estado, que são fundamentais na inferência bayesiana, especialmente em áreas como a teoria de controle e a previsão de séries temporais. Os filtros de Kalman, por exemplo, que são amplamente utilizados na inferência bayesiana para problemas de filtragem e suavização, foram fortemente influenciados por esses modelos. Além disso, Box contribuiu para a consolidação de uma estatística robusta, definindo, por exemplo, a robustez de um teste de hipótese em termos da probabilidade de erro. Nesse sentido, Bradley Ephron, da Universidade de Stanford, provou em 1968 que o teste T de Student era robusto estatisticamente, além de A.G. Pittman posteriormente ter demonstrado que a maioria dos testes não paramétricos era também robusta. Essa estatística robusta desenvolvida por Box refere-se a uma abordagem estatística que busca lidar com a presença de outliers ou dados atípicos em um conjunto de dados, salientando a importância de técnicas que fossem menos sensíveis a esses pontos fora do padrão, os quais podem distorcer significativamente resultados estatísticos tradicionais. As técnicas robustas de Box visam fornecer estimativas mais estáveis e confiáveis, mesmo na presença de dados não usuais, ajudando a evitar que esses outliers tenham um impacto excessivo nos resultados analíticos. O próprio método de transformação Box-Cox, técnica que serve para estabilizar a variância e tornar os dados mais próximos de uma distribuição normal, surge a partir da apropriação do conceito de robustez e facilita a aplicação de métodos bayesianos na pesquisa estatística.
Apesar da similaridade sonora entre os sobrenomes, George Box e David Cox começaram a divergir da área de estudo e iniciaram juntos como colaboradores. No final, o artigo de Box e Cox teve de acomodar duas posições filosóficas distintas sobre a natureza da análise estatística, visto que Box era adepto de uma concepção pragmatista utilitária, enquanto Cox detinha uma visão mais formalista, buscando se respaldar em artifícios teóricos mais bem consolidados. Com o artigo finalizado, foi estabelecida uma nova parte importante dos métodos estatísticos. No artigo, os autores mostram como converter as medições de forma a aumentar a robustez da maioria dos procedimentos estatísticos, como eu havia mencionado. As transformações de Box-Cox têm sido usadas na análise de estudos toxicológicos, análises econométricas e até na pesquisa agrícola, área na qual se originaram os métodos de Fisher. Em resumo, George Edward Perron Box deixou um legado que transcende suas contribuições técnicas como estatístico. Ele, sobretudo, influenciou profundamente a prática estatística, a educação científica e a aplicação da estatística em diversos outros campos, sempre continuando a guiar e inspirar novas gerações de estatísticos e cientistas de dados. Vamos encerrar nosso seminário sobre George, reafirmando a relevância de suas contribuições para a estatística moderna. Ao longo dessa apresentação, exploramos sua influência da metodologia estatística, incluindo a metodologia de Bock-Jenkins, design de experimentos e inovações em processos. Esses avanços não apenas transformaram a maneira que entendemos e analisamos dados, mas também abriram caminho para a aplicação da inferência bayesiana. Para finalizar, vou mencionar alguns prêmios que Box conseguiu ao longo de sua história por descobertas e conquistas. O primeiro é de Schwartz, o qual recebeu em 1968 por suas contribuições significativas para o campo da estatística aplicada em relação à área de controle e qualidade. O segundo e o terceiro, de Samuel Wilks, e o de R.A. Fisher, ou Ronald Fisher, 1972 e 1974, respectivamente, são referentes às grandes contribuições à área de estatística. O quarto foi a de sua eleição em 1985 como membro da FRS, ou membro da Sociedade Real, uma das mais prestigiadas sociedades científicas do mundo hospedada no Reino Unido. O quinto prêmio é a Medalha Guy, entregue a ele no ano de 1993, o qual é um prêmio anual concedido pela Sociedade de Reconhecimento e Contribuições Notáveis para a Estatística, especialmente em aplicações práticas e a promoção de entendimento público da estatística. E por último, a medalha George Box, que é o prêmio que leva o nome do próprio estatístico e é concebida pela Rede Europeia de Estatística Empresariais e Industriais a cada 2 anos a indivíduos que tenham feito contribuições para a área da estatística industrial e empresarial. Aqui são as referências utilizadas no seminário. Os integrantes do grupo são o Daniel, o Gabriel, Johan, eu e Yannis. Eu agradeço a todos pela atenção e muito obrigado.